Olá, olá, muito boa noite. Sua História Podcast, como sempre, toda segunda-feira, 8 da noite, e eu estou te dando boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui. Vou fazer já o pedido, já compartilha esse vídeo, já anuncia para todo mundo que hoje ele está aqui. Doutora Cir de Gerone. Você está vendo um ambiente novo, né? Eu também estou aqui me ambientando. Pastor presidente da Igreja Evangélica Dia da Redenção, advogado, pós-graduado e especialista em Direito do Terceiro Setor pela Universidade Positivo, pós-graduado pela especialista em Estado Constitucional e Liderança Religiosa. ANAJURE, ele é o presidente, vice-presidente agora da ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, também... ele trabalha com liberdade religiosa pela ANAJURE, pela Mackenzie, Coimbra e Oxford. Ele vai explicar tudo isso para a gente. Vice-presidente dessa associação, membro fundador e ex-presidente da Comissão de Direito de Liberdade Religiosa pela OAB Paraná. Membro e ex-secretário da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná. Membro do COMEP, Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná, e do FENASP, que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. Daqui a pouquinho você vai ouvir uma história fantástica. Um homem com um currículo desse é espetacular. Hoje estúdio novo, né? Daqui a pouco você vai ver um pouquinho mais, mas nós já voltamos. Segura aí. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 36564848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 99704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, isso aí. Voltamos. Muito boa noite. Toda segunda-feira, 8 da noite.
compromisso marcado com você, é muito bom estar com você. Então, você que está chegando agora, curta esse vídeo, compartilha e se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Tá certo? Porque nós precisamos deixar essa história bem conhecida. Pastor presidente da Igreja Evangélica Dia da Redenção, advogado, pós-graduado em Direito do Terceiro Setor pela Universidade Positivo, pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, vice-presidente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURE, membro fundador e ex-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Paraná, membro e ex-secretário da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná, membro do COMEP, Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná, e também do FENASP, Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. Eu estou falando do doutor Assir Desgeroni, advogado, irmão em Cristo. Muito boa noite, pastor. Boa noite. Dá uma boa noite para a nossa galera que está assistindo lá. Boa noite, pastora Luiz. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite a toda a sua assistência, os que estão nos acompanhando ao vivo ou posteriormente. Boa noite ao Alad, o nosso amigo também. Obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição para o que der e vier. Eita glória! E se você está percebendo aí, olha, nós estamos num ambiente novo. Aqui uma coisa mais intimista, né? Conversando com nossos amigos, que sempre está vindo um amigo aqui. Então a ideia qual que é? É isso aqui, é a sala de casa. E eu quero que essa sala aqui se estenda. Então esse mês aí de novembro, né? Esse mês de novembro, aí vai ter algumas modificações, nós estamos mexendo algumas coisas, você vai ver que na semana que vem vai ser no outro estúdio, então a gente está adaptando para deixar você, nós queremos fazer desse podcast a extensão da tua casa, um bate-papo aqui. Hoje, excepcionalmente hoje, nós estamos fazendo gravado, certo? Até por causa dessas mudanças. Então o que você pode fazer? Você pode curtir, pode compartilhar e pode deixar sua pergunta, porque quando o doutor Assir ele vai estar assistindo e ele vai poder responder para você online, ali no chat, tá certo? Se ele não responder na hora, ele espera todo mundo fazer as perguntas e você pode entrar em contato com ele aí, vai ser algo poderoso. Nós estamos aí inovando, tá certo? Esse é o Sua História Podcast. E hoje, segunda-feira, como sempre marcado, nós queremos ouvir, doutor Assir, a sua história. Obrigado. Não é? Porque o senhor é um amigo. Me chama com muito Igualmente. carinho de um profeta. Profeta Isaías. E, né, um homem completamente relevante nas coisas ligadas ao reino. É muito bom ser seu amigo. Obrigado por deixar eu fazer parte desse círculo. Eu é que agradeço a sua amizade. É bondade sua dizer que eu sou relevante, né? Eu tenho um costume de dizer, pastora Luiz, que há quase 48 anos eu estou tentando ser servo inútil nas palavras de Jesus. Até agora nem isso eu consegui ainda. Que é isso? Então é só a misericórdia mesmo de Deus sobre nós. Que é isso. Pastor, e como a primeira pergunta desse pod, a gente está mudando, está fazendo a sala, mas a pergunta que a gente começa, o senhor veio de um berço evangélico, como é que Jesus entrou na sua vida, pastor? Ótimo. Então, eu nasci numa cidade chamada Jardim Alegre, no interior do estado. Do ladinho de Vaiporã. Do ladinho de Vaiporã. Inclusive, quando eu nasci, ali num lugarejo chamado Água do Pindaúva, que era um riacho, né? Jardim Alegre era um distrito de Vaiporã, não era município. Jardim Alegre, Manoel Ribas, toda aquela região Manoel ali também, Ribas, né? era uma das mais antigas da região, né? Uma das comarcas. E Vaiporã tem um amigo, ele foi prefeito lá, o Pedro Papim, lembra do Pedro Papim? O nome não me é estranho. O filho é vereador lá. Sim, é que eu saí de lá na década de 70, né? E depois volto pontualmente lá, mas o nome não me é estranho. E 3 anos depois que eu nasci, então Jardim Alegre vira município. Porém, nos meus documentos aí Vaiporã. Com 15 anos, quando eu tinha acabado de fazer 15 anos, né? Eu sou o filho mais novo de 6 filhos dos meus pais, né? Meus pais são minha mãe paulista, meu pai gaúcho, nascido em Porto Alegre, vieram de Erechim, no norte do Paraná,
no norte do Rio Grande do Sul, para plantar café no norte do Paraná, na época que o Paraná estava disponibilizando terras, né, para quem quisesse colonizar o interior do estado. Eu sou o último filho, terminaram os meus estudos, a cidade só tinha o antigo ginásio, hoje o fundamental, não tinha mais outra opção. Eu tinha, assim, um desejo grande de fazer artes dramáticas. Capaz. Eu cheguei a fazer uns teatrinhos na paróquia da cidade, junto com os amigos, mas teatrinho bem amadores, assim, né, cômicos, né? E por isso eu então pedi para os meus pais para que eu viesse para Curitiba, porque eu sabia que aqui tinha a única escola de artes dramáticas que existia no Paraná, era aqui no Teatro Guaíra. Funcionava dentro do Teatro Guaíra, hoje não, hoje funciona na faculdade que é estadual de Belas Artes aqui do estado. Mas na época era dentro do Teatro Guaíra, né? Claro que eu vim assim, sem preparo nenhum, tinha acabado de fazer 15 anos, sem preparo nenhum. Muito sonho na bagagem. Só sonho na bagagem. Costumes da roça, do interior, né, para uma cidade que já estava se tornando cosmopolita, como Curitiba, muita gente vindo de Santa Catarina, por sinal, na época, e muita gente vindo também do interior do estado, em função da famosa geada negra, que em 1975 dizimou 100% do cafezal no Paraná, né? E o Paraná nunca mais, inclusive, se recuperou na produção de café até hoje. Então, muita gente saiu da roça pela crise, veio porque a cidade de Curitiba, na época, estava com umas boas notícias, né, da criação da cidade industrial, que tinha emprego na cidade e tal. Mas, chegando aqui, eu obviamente precisava me manter, né, numa pensão, propriedade da minha tia. Eu então deixei em segundo plano a questão do curso e fui assim procurar emprego para pagar as minhas despesas, né? E é óbvio que um garoto do interior de 15 anos, né, só o fundamental, não consegue um emprego razoável, né? Tinha que ser um emprego de escritório, né? Foi quando eu consegui um emprego de office boy aqui numa construtora. Quem nunca foi office boy, né? Aliás, uma profissão em extinção, né? Quero reclamar aos profissionais de RH, não se fala mais, não se tem mais. Depois vieram as office girls e não tem também, né? E ainda depois veio os old. Já o pessoal que estava se aposentando, eles pegaram porque evitavam as filas. Eles iam nas preferenciais. Foi uma boa sacada e acabou também, né? É verdade. Então, eu como office boy, então, comecei a me interagir com a cidade, né? E claro que o dinheiro só dava para o sustento, né? E essa questão das artes dramáticas foram ficando assim para posterior. Segundo plano. Muito bem. Você pergunta sobre Jesus, né? Então, eu com 15 anos, naquela fase de adolescência complicada, longe dos pais, obviamente não havia telefone na época, era só carta mesmo, dinheiro para viajar também quase não sobrava. Só nessa viagem você veio sozinho? Não, meu pai me trouxe, me deixou... Tá, mas para permanecer em Curitiba sozinho? Em Curitiba com sozinho. 15 anos? Com 15 anos. 15 anos. Era frio, Curitiba era fria, chovia. Ainda é, né? Que a gente já acostumou. Mas eram 10 dias, 8 dias, aquele frio. E o norte do Paraná tem época de frio, mas também tem época de calor, né? É um calor eu fiquei na casa da minha tia, pagava pensão para ela, né? Ela me acolheu. E, inclusive, a minha primeira Bíblia, né? Meu pai tinha uma Bíblia, eu li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse em casa, né? Mas a minha tia, na época era espírita, depois veio a se converter, faleceu já, convertida, ela me deu uma Bíblia. Então, eu tinha conflitos, né? De adolescência, falta de dinheiro, dificuldade para encontrar emprego, e sofri aquele distanciamento, né? Estava numa cidade estranha, muito fria,
Então, eu comecei assim, a entrar numa tristeza, né? Numa angústia muito grande, preocupado com a minha vida. Aí a minha tia me deu um conselho, me disse assim, no domingo de carnaval de 1976, ela disse assim, por que você não vai assistir o carnaval lá na Marechal Deodoro, né, para se alegrar um pouco, se animar um pouco, né? Porque na época, pastora Luísa, o carnaval na Marechal Deodoro, de rua, começava em frente à Receita Federal, onde hoje é a Receita Federal, e passava a Praça Zacarias, pegava o início da Emiliano Perneta e ia até perto lá da Visconde Nácar. Eu lembro. Era marcante. Eu participei. Então, e eu falei, então tá bom, eu vou. Eu me lembro que fazia 2 anos que tinha Expresso em Curitiba, eu peguei o Expresso ali no Novo Mundo, desci na Praça Rui Barbosa e fui atravessando a Praça Rui Barbosa para me dirigir em direção a Emiliano Perneta, onde já estava ali as escolas de samba, as pessoas passando ali já. Eu via, já dava para ouvir o barulho. E havia um grupo, né, um pequeno grupo de irmãos pregando debaixo de uma daquelas árvores que ainda existem na Praça Rui Barbosa hoje. E eu fui me sentindo atraído pela pregação. A pregação era feita com aqueles megafones ainda de pilha, né? Na época, e aquela pregação foi me atraindo, sabe? E eu fiquei parado debaixo dos pontos de ônibus, que eram diferentes dos de hoje, ouvindo de longe e com vergonha de chegar perto dos crentes, né? Você veja que absurdo. Quem que me conhecia? Uma cidade de mais de 1 milhão, só minha tia, meus parentes, e eu com vergonha. Vergonha de quem, né? Vergonha de chegar perto dos crentes, né? Mas é que naquela época, vamos falar um pouquinho aqui só para dar uma cortada. Não é que nem ser crente hoje, né? Era bem diferente, né? Era bem diferente, porque nós éramos uma minoria, né? Nós éramos menos de 9%. Um preconceito muito forte, né? Exatamente. Era um preconceito, você tem razão. E hoje não, hoje é até etiqueta, né? O pessoal é gospel. Então, eu fiquei de longe, indo para um lado para o outro e ouvindo a mensagem, mas era um grupo bem pequeno, tinha ali umas 7, 8 pessoas. Mas, enfim, eu cheguei e fui chegando e acabei ouvindo o evangelho e recebi oração no final. Eu acho que, se não me engano, eu aceitei Jesus umas 2, 3 vezes. Eu acho que isso acontece com bastante gente, né? Eu aceito sempre. É verdade. E eu acabei, então, recebendo a oração da fé ali e gostei demais. Não fui para o carnaval e é difícil em palavras explicar, mas quem já passou por isso pode entender melhor. Eu saí dali leve igual uma pena. Parecia uma bolinha de algodão. Que coisa maravilhosa, se converter no carnaval. No carnaval, na Praça Rui Barbosa. Na avenida. Basicamente, né? Basicamente porque uma quadra longe, né? Porque foi bem no centro da Rui Barbosa, ali, onde tem aquelas árvores, né? Mas claro, dava para ouvir o barulho. Sim, tava. E eu fui assim para casa, fui pegar o ônibus, né, ali para voltar para casa. Parece assim que eu estava andando no ar, livre, assim, sabe? Aquele peso, aquele fardo, né? E aí, tempo depois que eu fui entender Mateus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu disse, é isso que aconteceu comigo. Eu fui aliviado daquele peso, aquela angústia. Nem sabia que carregava, né? Nem sabia que carregava, é verdade. E eu, então, fui para casa e contava nos dias, as horas, para voltar no próximo domingo e assistir de novo aquele culto. Que era na praça. Era na praça. Só quando chovia que não tinha, né? E depois, a partir dali, eu comecei a me interagir com o grupo e demorou mais de 1 ano e 3 meses, 4 meses para eu me batizar, né? E comecei, obviamente, a igreja era muito pequena na época, não tinha templo, fazia nas casas, não era bem como se fosse hoje as células, mas os templos eram algumas casas na cidade, pontos de pregação, era esse termo que não se usa mais, né? Pontos de pregação.
E eu passei aí, então, interagir, inclusive a minha esposa, hoje minha esposa, né? Eu conheci Conheceu na praça? na praça, né? Que Ela espetáculo. tinha Dá para escrever um livro, pastor. A praça mudou a minha vida. a praça. É. A praça é do Deles- Senhor. Tem é. aquele programa lá, Praça da Alegria, Praça é Nossa. É verdade, tem a Praça do Senhor. É verdade. Foi na praça que Jesus me fisgou ali. De Foi, todas as formas, tanto sim. no Depois espiritual quanto no emocional. Foi minha esposa começou, né, me olhar com um olhar diferente, eu também. Então eu tinha, quando eu comecei a namorá-la, eu tinha já 16 e ela 14, né? Eram duas crianças, né? Hoje a gente acha uma loucura isso. É né? uma loucura, hoje é uma loucura. Mas eu, com 18, me casei, ela tinha 16 e eu já começava a frequentar a casa, né? O pastor era padrasto dela, então já começava a frequentar a casa. Aí, para mim, já era uma Nossa, já bênção. entrou no ministério, então. Já. Aí, me conta, como é que é o nome dela? Sandra Tá. Terezinha. Um abraço pra ela. Ela é pastora também lá? Ela, na nossa igreja, tem o costume de chamar igual, né? Quadrangular, a esposa do pastor de pastor. Né? Pastora Sandra, Deus abençoe. Isso, Sandra Terezinha Teteslaf de Jerome. É um nome Teteslaf? É Santa Catarina, né? Uns alemães de Santa Catarina. Quase um Tetelestai? Quase Tetelestai, é verdade. E foi assim, então, que eu comecei, e pastora Luiz, eu comecei a aprender a cantar, que eu não aprendi até hoje, só comecei, Estou aprendendo. e pregar e orar para expulsar demônios na praça. Porque depois eu já me enturmava ali. E o pastor fazia o seguinte, ele chamava para orar por libertação, né? E na época, os crentes mais antigos vão entender o que eu estou falando, que na época o demônio se manifestava muito em cultos pentecostais, culto de libertação. Era tarde da bênção, noite da bênção, podia ter certeza. Na praça mesmo, chegava a cair ali 2, 3 pessoas endemoniadas, né? E nós, então, a gente se obrigava, entre aspas, né, a se consagrar sempre, porque você não sabia se no próximo domingo, né, ia se manifestar alguma legião ou coisa parecida. Né? E ainda acusar, né? Você não está muito certinho, falou que tive com você ontem. Pois é. Eu tinha medo, falei, preciso me consagrar. Verdade. Já vi crente assim, né? Ele tinha medo de que o demônio se manifestasse e revelasse alguma coisa. Então, foi aí que a gente começou a caminhada na fé. Bem, por outro lado, quanto aos estudos também, não sei se você vai perguntar. Posso falar? É a sua história. É a sua história. Mas aí só para não gente... quero cansar o... Não, de maneira nenhuma. Mas só para a gente entender um pouquinho o fato aqui. Daí o senhor aceita Jesus na praça, conhece a pastora Sandra na praça. Uhum. Como é que é inserido no ministério? Pois então, nessas igrejas pequenas, principalmente essas na década de 90, que surgiram muitas pentecostais pequenas, né? O modelo era mais ou menos copiando o Brasil para Cristo. Igreja Evangélica Pentecostal, Brasil para Cristo. Então começaram a surgir Igreja Evangélica Pentecostal isso, Igreja Evangélica Pentecostal aquilo, né? Então surgiu, inclusive esse grupo tinha saído do Brasil para Cristo, da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, que era uma potência na época, missionário Manuel de Melo, né? E esses cultos de libertação, essas vigílias, esses movimentos de avivamento eram marcantes assim nas igrejas, né? E ali, então, na própria praça, mesmo não tendo cargo nenhum, a gente era convocado para pôr as mãos e orar pelas pessoas. Pôr a mão na massa mesmo, literalmente. E orar pelas pessoas. Alguns, você nem chegava a pôr a mão, já caía ali na praça mesmo. Você tinha que tomar cuidado, obviamente, para não bater a cabeça e tal, né? E ali a gente foi sendo inserido no ministério. Só que eu tenho fatos interessantes, pastora Luiz, que logo depois foi conseguido ali no Cajuru, onde hoje é o Cajuru, tinha uma igrejinha lá no meio, foi conseguido lá um grupo. E eu descobri num determinado domingo, nós estávamos de jejum, né, que eu seria consagrado a presbítero. Né? E eu soube, assim, nos corredores,
que eu seria consagrado a presbítero naquele dia. Eu falei, não sirvo para isso, não tenho esse chamado, eu não quero isso. Peguei minha Bíblia, pus debaixo do braço e saí à francesa e me dirigi para o ponto de ônibus para pegar o ônibus e ir embora. Olha aí a fuga. Ministério do Sabonete. Quando um irmão nosso, o pastor Valdir Evaristo Gomes, ele, na época, ele então, cadê o irmão Assir? Cadê o irmão Assir? Eu vi ele sair para lá, ir para o ponto do ônibus. Ele foi correndo, me alcançou antes do ponto de ônibus, e no meio da rua, mas me deu uma surra de Bíblia. Uma surra de Bíblia, os tímidos e os covardes. Meu Deus. Você sabe esse versículo, né? Eu não, e aqui eu não tenho, eu posso ajudar, participar, sabe? Bastidores, né? Mas na frente eu não tenho chamado para isso, eu não sinto que tenha chamado. Não, você vai voltar. Eu vou voltar. Tá bom, eu voltei com a Bíblia debaixo do braço, todo murcho, né? Recebi o ordenamento de presbítero. E como pastor também foi a mesma coisa. Tempo depois, a igreja... Mas nós estamos falando... ministerial. Essa ordenação para o presbitério foi também com 18, 19 anos ali? Não, foi logo no comecinho? Eu acho que eu tinha já quase 18 anos. Eu mas não tinha casado ainda? Mas estava ali. Não tinha casado ainda. Mas já estava ali. Não, eu já estava na praça, já cantava os hinos da harpa na praça, já dirigia os cultos na praça, já dirigia os cultos nas casas, né? Então, nós temos que entender, talvez isso soe muito estranho para o teu telespectador, pastor Luiz, porque hoje nós temos centenas, talvez até milhares de seminários e faculdades de teologia. Na época, eu sabia que em Curitiba tinha uma ou duas, ou dois seminários. Vamos pensar, nem faculdade não era na época, de teologia. Porém, havia sim um preconceito das igrejas pentecostais independentes, havia um preconceito a respeito da teologia. Que teologia a letra mata, é o espírito que vivifica, interpretações assim, né? Que o crente que ia fazer teologia ficava frio, morria na fé, etc, etc, etc. E isso era, assim, tanto motivo de preconceito e discriminação, que isso era pregado assim. Então, eram poucas as igrejas, eu acho que a Quadrangular tinha um instituto tecnológico hoje. Acho que a Assembleia também. A Assembleia, na época ainda, que eu me lembro, não tinha, não. Tinha, mas publicava Bíblia. Né? É só escola bíblica. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ser autodidata, então eu comecei a comprar. Então, quando eu comecei a namorar minha esposa, ela foi na livraria, comprou o primeiro livro para mim, que me ardeu o coração, assim. Esforça-te para ganhar almas, Orlando Boyer, um missionário da Assembleia de Deus, que faleceu ali no começo da década de 80, foi missionário em Santa Catarina, escreveu esse livro, aquele livro me impactou. Primeiro livro evangélico que eu li na minha vida, Esforça-te para ganhar almas. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu quero só falar, porque ele está falando do ano de 1990, e era a realidade completa. Era 1977, 78. Década de 70. Final de 70? Antes do final de 70. Quando o senhor tá nesse processo? Quando eu estou nesse processo é 77, 78, 79. Depois você me conta uma receita, tá bom? Agora me quebrou no meio. Né? Mas, se nós estamos falando dos anos 90, que, puxa vida, mudou, são 30, quase 30, 34 anos, 90, 0, 34. 10, 20, 34 anos. Teve muita mudança. Meu Deus do céu, imagina de 78, 70, meados de 70 para cá. Meu Deus, então, poxa vida, infelizmente o pensamento era isso, de você não estudar, de você... Era complicado. E glória a Deus pelos autodidatas, que foram buscar, então, né, era uma outra realidade, não só no nosso mundo evangélico, mas também em todas as coisas, mudou tudo. Né? Eu coloquei 34 anos aí, que já é uma mudança
gigantesca. Sim. Imagina dos anos 80 para cá, coloca mais 10, 12 anos aí, então é muita coisa. Então não era uma ignorância maldosa, era uma ignorância no sentido de ignorar de tal conhecimento mesmo, né? É que também os crentes, um repetia o que o outro falava, né? Um falava, né, negócio de teologia, mas também não tinha, por É porque correspondência. tem nós tivemos alguns exemplos que realmente o cara começou a fazer alguma teologia e ele mudou porque ele achou que dele era melhor um pouquinho que o outro. Então, por isso que acabou esfriando também, né? Mas são experiências pontuais, né? Isoladas. O orgulho, infelizmente, a arrogância, a autossuficiência, ela pode encontrar guarida em qualquer coração. Tenha 40 diplomas na parede ou não tenha nenhum, né? O problema é não deixar o orgulho, a tomar conta. autossuficiência. Mas era a década de 70, pastor Luiz, que o senhor não tinha nascido ainda, foi icônica, porque estava começando o movimento carismático na Igreja Católica também. Né? Então, nós não tínhamos assim muito programa de rádio, então eu tinha que ir lá comprar livro e enquanto estava no ônibus, estudar. Os autodidatas, que a grande maioria no Brasil ainda não... Eu lembro que eu comprei um livro na década de 80, Psicologia da Religião. Cara, esse negócio era uma linguagem cifrada para qualquer cristão na época. Psicologia da Religião. Eu falei, eu vou comprar esse livro, vou ler esse livro. Então, e era pequenininho, assim, então hoje deve ter bastante material. E essa época, então, como eu comecei? Na prática, né, lá na praça, nos cultos, nas vigílias, e estudando, lendo os livros. Né? E quando eu descobri que eu ia ser consagrado ao pastor, lá no Jardim Paranaense, aqui em Curitiba, eu falei com um amigo meu, nessa época eu trabalhava numa escola, e um amigo meu, professor de biologia, era médico no hospital de clínicas. Eu falei, olha, eu tô com um problema numa unha aqui, eu queria que você tirasse, arrancasse essa unha para mim. Ele disse, tá bom, eu posso arrancar. Na época era tudo mais facilitado, né? Eu vou preparar lá o centro cirúrgico e arranco no domingo. No domingo. Eu fiz questão de marcar no domingo, que seria a reunião para eu ser ordenado a pastor. Eu falei, pois justamente eu não vou, porque eu vou para o hospital te arrancar a unha. E aí eu recebi um recado azedo do pastor. Avisa o Assir que se ele não vier, ele estará em disciplina. Olha. E na década de 70 e 80, a tal da disciplina, não sei se o Aládio concorda comigo, todo mundo tremia, né? Por quê? Porque quem ia para a disciplina, pastor Luiz, era avisado na rádio. Meu Deus do céu. Quem era excluído, o Aládio trabalhou numa rádio aqui em Curitiba, quem era excluído era avisado na rádio. Fulano de tal foi excluído da nossa igreja. Tal, e a disciplina era avisada nos cultos de ceia. Então, você ficar com uma mancha dessa na sua vida ministerial não era boa. O que eu fiz? Não fui tirar a unha. Meu amigo depois ficou muito bravo comigo, ficou me esperando domingo lá, e fui lá receber a ordenação pastoral. Então, justamente porque eu sempre me vi assim como não capacitado para isso. Né? Eu sempre achei assim que outros eram mais capacitados, né? Eram superiores nesses chamados, de pregar a palavra. Eu era muito tímido, aí alguém olhava para mim e dizia assim, o dom que Deus te dá, o teu dom, uma maneira de dizer Sim. o teu dom, né? É a palavra. Eu dizia, não, isso aí não é comigo, não. Eu não sou muito tímido, muito retraído, teu dom é a palavra. Eu não acreditava, né? Mas, enfim, são experiências que vão marcando e que talvez sirva para alguém hoje, né? E Deus vai trabalhando nisso, né? Deus vai trabalhando. E foi assim. Que maravilha. Deixa eu trazer aqui para mim, aqui, por favor. Olha, aqui mudou aqui, ficou mais perto, ficou mais longe. Olha aí, estou mudando toda loucura. Deixa eu falar para você o seguinte, hoje, excepcionalmente hoje, devido à nossa mudança, você está vendo que a gente está com um estúdio novo, tá certo? Então, o que está acontecendo? Nós estamos com esse programa gravado. Você pode deixar aqui embaixo, né, as duas perguntas do pastor doutor Assir, ele vai respondendo para você também aí, porque ele vai estar acompanhando hoje às 8 horas, ele está acompanhando
Só que agora ele está lá na casa dele, eu estou na minha, assistindo a nós, né? Isso. Por causa dessas mudanças. Mas eu quero falar para você que está chegando agora, ou você que chegou agora, compartilhe esse vídeo, história espetacular, e você que não está inscrito ainda, inscreva nesse canal. Quero falar também para você que tá construindo, você que está reformando, né? Eu quero falar do Patrulhaços, tá certo? Está aqui com a gente no telão. Patrulhaços é o seguinte: telhas, telha termoacústica, telha colonial, o que você imaginar de telhas, telha forro, conversa com a Patrulhaços, que fica no código 41 3367 6060. Tudo que você precisar tem ali no Patrulhaços, tá certo? Construção garantida. O negócio é bom demais. E eu quero fazer, dando uma pequena mudada aqui, pastor, sobre o seu ministério, se for ordenado, passando por muitas, como é que eu falo? Muita loucura, né? Numa década difícil, que ser cristão é um pouco difícil, né? Dá para colocar na geral para nós aí, que ser cristão é um pouco difícil. No final dos anos 80, uma conversão era um preconceito. Qual que foi, assim, por curiosidade mesmo, que o senhor acha que é loucura? Se fosse acontecer no dia de hoje, era loucura, aquela coisa que impactou No Evangelho. no Evangelho, no nosso meio, essa coisa de divulgar no rádio. Pô, imagine, você não vai para a igreja, o cara te coloca no rádio, Jean. Se é hoje, até processo cabe, né? Sim, pode gerar dano Então, moral. o que o senhor acha que até naquela ocasião chocava? Olha, mudar de religião, entre aspas, era uma mudança muito radical e não compreendida por muita gente, inclusive da própria família. Ah, agora ele é crentinho, oh aleluia, oh glória a Deus. E aí, questão do arrebatamento, né? Cuidado, não vai bater muito as asas, senão você pode cair e tal, sabe? Então, mudança de religião, virar crente, era algo que chocava muito as pessoas ao nosso redor. Embora, veja bem, eu comecei, aí eu vim fazer também tive a oportunidade, trabalhava numa escola, né? Fui fazer o que seria hoje o ensino médio, o segundo grau na época, o científico, né? E era uma das melhores escolas do Paraná, particular, né? Eu ganhei bolsa, fui estudar ali. Não era fácil, né? Conviver com pessoas da classe média, classe alta ali, e a gente ter aquele comportamento cristão no meio de pessoas que talvez não conhecesse ninguém que tinha aquela mesma fé, inclusive uma fé pentecostal, de igreja pequena, e que de segunda a sexta estudava, trabalhava, sábado estava nas vigílias, domingo estava lá na Praça Rui Barbosa com aqueles megafone de vender peixe, gritando lá, né, com Jesus, cantando o hino da harpa cristã lá para todo mundo ouvir, né? Todo mundo ouvia, porque o barulho não era tão grande como hoje, né? Então isso era assim chocante, mas foi uma experiência, como eu disse, porque eu senti o agir de Deus em mim no exato momento que eu me entreguei a Ele como Salvador. Ele aliviou a minha carne. Então, toda vez que eu vejo esse versículo, ou leio esse versículo, ouço esse versículo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu me lembro dessa experiência. Porque não dá para explicar, eu não tenho palavras, não encontro palavras assim para dizer como que eu fiquei, a ponto de carnaval, coisa nenhuma, né? Nunca mais, nunca mais. E daí tem as mudanças. O senhor falou que o senhor era, pelo que eu entendi, um autodidata, né? Ia lá buscando de Orlando Boyer e todos os demais escritores daquela época, e a coisa foi fluindo. Aí o senhor pega e muda, porque eu vejo aqui no seu currículo pequeno e modesto. Obrigado. Eu estou sendo irônico, né? Porque é muito grande, né? Glória a Deus. Obrigado. Por isso. Eu vejo aqui no seu currículo que aí o senhor vira advogado e você vira um defensor do terceiro setor de maneira geral.
Quando eu terminei a faculdade, na verdade, eu casei um pouco antes de fazer vestibular. Solteiro, crente, morando num ambiente que não era cristão. Eu casei um pouco antes de fazer vestibular, né? E acabei não passando no primeiro vestibular. Mas tudo bem, daí eu dei uma descansada na cabeça e um tempo depois voltei e fiz o vestibular, inclusive praticamente sem estudar. Fui só com o que eu tinha na cabeça. Alguém disse assim, mas você vai fazer direito? Mas... Então vinha aqueles assuntos assim, de dentro da igreja. Mas Jesus vai voltar. Quantos anos? 5 anos. Jesus vai voltar antes. E daí, se voltar, glória a Deus, melhor ainda. Posso estar lá na faculdade, não interessa, é só não estar em pecado. Sim. Papo assim, não, ele vai ser advogado. O advogado tem que mentir. Meu Deus, é vendedor? Advogado? Não, o advogado tem que mentir. Como é que vai ser crente, vai ser pastor e tem que mentir? Eu me defendia dizendo, mente quem quer, né? Quem quer mentir, minta. Mas quem não quer mentir, é só não mentir. Uma coisa não está ligada com a outra, né? Então, eu acabei entrando na faculdade, foi assim uma benção, porque na época, Curitiba e região só tinham 3 faculdades. Era muito difícil passar no vestibular, né? E eu passei, vale aqui para você que gosta de orar, pastor, só tinham 3 faculdades, eram poucas vagas, e bastante aluno, inclusive do interior, de outros estados, né? Eu mesmo tinha, na faculdade que eu fiz, tinha mais de 700 candidatos para 120 vagas. Você fez na Curitiba? Não, fiz na PUC. Eu perdi o prazo de me inscrever na Federal, na Universidade Federal, que era gratuita, né? Aí tinha Curitiba e tinha PUC. Só, não tinha mais nada, né? Então, eu perdi o prazo e falei assim, mas será que eu vou passar? Por quê? Porque faz tempo que eu deixei de estudar, né? E você pode acabar esquecendo alguma coisa. O que eu fiz? Fui orar com os irmãos no monte à noite, aqui em 4 Barras. Fui orar e passei horas orando. Lá para uma certa altura da madrugada, paramos de orar, pedi a Deus, voltei para casa, dormi um pouco e fui fazer vestibular. Dos 700 e pouco, eu ainda tive a classificação em 99º. Ou seja, não chegou a 100. Fiquei dentro dos 100, né? Eram 120 vagas, e ainda passei na frente de mais de 600 que estavam estudando no dia a dia. Então, para mim, foi um milagre, assim, eu na hora de fazer a prova, ter tudo, lembrando de tudo e etc. Foi uma experiência interessante, porque o curso de Direito, pastor, o curso de Direito, de Jornalismo, de Filosofia, Sociologia, são cursos que abrem muito a cabeça da pessoa para certas compreensões que perpassam as 4 paredes de uma igreja, por exemplo, né? Mas que se a gente está firme em Cristo, você não arreda o pé da fé. Então, eu tinha, por exemplo, um professor de Direito Romano que era ateu. Eu comprei um livro e levei para ele. Disse, olha, esse livro é seu, professor, né? Um livro para ele ler. Se ele leu, ele foi evangelizado, né? Então, não corria esse risco de arredar o pé, né? E tanto que os colegas de faculdade, durante 5 anos, eu era o único evangélico na sala, né, dos formandos, em 40 e poucos alunos, me convidaram para ser o preletor religioso na formatura, ou seja, eu fui o pregador. Chamaram um padre, o padre pregou para os católicos e depois, perdão, para fazer aquele ecumênico? O padre, desculpa, ele não pregou, ele só deu uma palavra lá. Quem pregou no evento fui eu, para todos os formandos e todos os familiares, para os meus colegas. Então, eu glorifico a Deus por isso, foi uma oportunidade que eu tive de pregar a palavra para colegas que participaram comigo. Né? E é uma honra, né? Os colegas conseguir visualizar isso aí, né? Falando assim, ele é diferente. Acho que viram alguma coisa. Tem que ver, tem que ver. Glória a Deus por isso, né? Então, isso foi interessante. Agora, terceiro setor, eu acabei entregando. Posso falar? É seu. Tá bom. Me avisa aí quando tiver quase no fim, tá? Não, ainda estamos tá bom. Estamos dentro aí. Terceiro setor foi uma experiência interessante, pastor Luiz. Porque o Congresso Nacional
fez passar, né, terminou a análise do projeto de lei do novo Código Civil, que quando eu estudei, o Código Civil era o de 1916, com as emendas que vieram depois. E demoraram décadas. Acho O senhor que está sentindo, desculpa cortar o senhor. O senhor está sentindo um cheirinho de café? estou O senhor sentindo. quer um cafezinho? Pois eu ia pedir, mas eu achei que era antes. Não. Só que como nós estamos na sala de casa, pode ser num copo qualquer, Isso. porque nós estamos em casa e eu vou querer um também, porque o meu irmão Aládio está ali. Mas E eu quero o meu sem chantilly, tá? olha aí, ó. O meu com chantilly e uma cerejinha em cima. Com açúcar. Né? Com açúcar. Obrigado. O meu também. Então, quando o então presidente Fernando Henrique sancionou o novo Código Civil, os nossos congressistas, inclusive a bancada evangélica, esqueceram de 2 detalhes no Código Civil. Lá no artigo que fala das pessoas jurídicas de direito privado no Brasil, esqueceram de estabelecer 2 naturezas jurídicas, 2 pessoas jurídicas. A primeira delas, os partidos políticos. Vejam só, esqueceram de inserir no Código Civil os próprios partidos políticos. E a outra, as organizações religiosas. Não inseriram as organizações religiosas na lista de pessoas jurídicas de direito privado. O que aconteceu? Aí começaram a surgir umas interpretações e uns temores assim. Bom, agora a pessoa jurídica, obrigado, a pessoa jurídica mais próxima de uma organização religiosa era uma associação. Todo mundo sabe o que é uma associação. Associação de bairro, associação de moradores, associação de funcionários. Então, a mais próxima era a associação. Então, aí começou a surgir uma interpretação assim, de norte a sul. Poxa, agora, igreja, que não é igreja. Você sabia que não existe igreja no nosso ordenamento jurídico? Existe organização religiosa. Né? A Constituição fala em igreja, fala templo de qualquer culto, mas, na verdade, a natureza jurídica é organização religiosa, que é a mesma para o centro espírita, para a mesquita, para a sinagoga, para as igrejas evangélicas, para a igreja católica, é a mesma. E qualquer religião. Então, agora nós não somos mais organização religiosa, era esse o entendimento, equivocado, mas era. Agora nós somos a associação. Então, e a associação inverte o fluxo de decisões, porque hoje os pastores dão a linha teológica, doutrinária da sua igreja, correto? Sim. A associação não. As decisões vêm de baixo para cima, vêm dos associados. Normalmente, como diz, é um governo episcopal, né? Que vai o presidente que vai... Uhum. Né? E a organização... Associação? A associação ela é diferente, né? É democrática, ou seja... Então agora, surgiam até comentários assim, agora nós teremos que batizar aqueles... Pois é, obrigado. Aquelas pessoas que não batem, não têm o mesmo comportamento sexual, conjugal que nós e tal, vai ser um horror, e aquele horror de norte a sul. Aí alguns pastores começaram a me ligar, pastor, e agora? O que nós vamos fazer? Eu já era advogado, né? E eu disse, não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí algumas igrejas me chamando para dar alguns treinamentos, para aquele momento, se preparar para aquele momento, né? Foi quando a bancada evangélica pressionou, então, fez passar rapidinho um PL lá, um projeto de lei, e já era presidente o Lula, e ele sancionou e inseriu no Código Civil, então, os partidos políticos e as organizações religiosas, a nível total. Então, agora nós existimos, as organizações religiosas, e com ampla liberdade. O poder público não pode se imiscuir na nossa organização interna, nos nossos procedimentos. Está lá no Código, artigo 44 do Código Civil. Então aí deu uma aliviada, mas como muita gente estava me perguntando, eu então falei assim, em vez de ficar explicando um por um, eu contratei um café da manhã num hotel, paguei o hotel, chamei cada um ajudou, e para uns 30 pastores eu dei algumas explicações sobre isso. Gostei e comecei a fazer isso novamente, em outros assuntos. E aí eu acabei sendo inserido no terceiro setor, advogando para associações, para organizações religiosas. Virou um especialista no assunto.
Aí eu virei especialista em 2006, aproximadamente, quando a Universidade Positivo, aqui do Paraná, abriu uma turma de especialização nessa área. Não é mestrado nem doutorado, mas uma turma de especialização. Especialização demorava acho que 1 ano e meio, se não me engano. Eram muitas horas, quase 400 horas de estudo. Falei, vou fazer, já que eu estou atuando nessa área, vou fazer, né? Tinha pouca gente, foi a única turma, não conseguiram abrir outra turma. Por quê? Porque o terceiro setor era visto por alguns dos nossos colegas advogados assim como uma área muito carente, muito pobre, que não tem muito recurso para pagar honorários, né? E é mesmo, é uma área assim que a gente advoga quase de forma sacerdotal, né? Ou como a gente fala no direito, pro bono. Né? E acabei investindo, né? Investi um bom dinheiro na época, tenho essa titulação reconhecida pelo MEC. E isso me potencializou mais no terceiro setor. A outra especialização, que é Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, foi oportunizada pela ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. É isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós. Pergunta, eu vou tomar um café. Por favor. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a ANAJURE. Né? Depois, que esse dia eu estava falando com um pastor amigo meu, acho que eu até comentei contigo, o pastor ali do Tocantins. De Tocantins? De Tocantins, meu Deus do céu. Coraiola, o apóstolo Coraiola. Né? E ele é advogado também, e ele estava bem interessado em participar do ANAJURE. Por quê? Porque tem muita gente que ouve falar, mas talvez está tão distante. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, depois o senhor consegue arrematar essas duas especialidades aí, porque tem muita gente que não ouviu falar na ANAJURE. Ótimo, que bom. Obrigado pela oportunidade, muito boa pergunta. E para o querido irmão lá de Tocantins, tem no site da ANAJURE, anajure.org.br, tem lá associe-se, né? Só evangélicos, né, podem se associar, é uma associação de evangélicos. Ela surgiu em função, por idealismo de um irmão nosso, o Dr. Uziel Santana, irmão presbiteriano, é professor da Universidade Federal de Sergipe, com mais alguns irmãos, no seguinte sentido. Quando as autoridades queriam falar com os evangélicos, tinha e ainda tem uma fragmentação muito grande. Né? Tem grupo A, grupo B, grupo C, falta letra no alfabeto. Né? Mas na área do direito não tinha ninguém. Então ele idealizou, eu me associei logo em seguida. Foi fundada dentro do Congresso Nacional, inclusive com o apoio hoje da ministra Damares. Ela na época apoiou, nunca se tornou membro, mas ela sempre apoiou o movimento. E foi criada então a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Para quê? Para ser uma voz evangélica no campo do direito. Um outro problema também que a ANAJURE veio suprir, pastor Aloysio, é que alguns conhecimentos, alguns fundamentos do direito não são tratados, não são ensinados nas faculdades de direito, deliberadamente. Então, por exemplo, direito jusnaturalista. O jusnaturalismo dificilmente é ensinado numa universidade federal. Por quê? Porque ele contraria, de certa forma, a visão progressista dos professores. Né? A visão progressista, você sabe o que eu quero dizer. Né? Então, eles deixam de ensinar. As faculdades particulares, nem todas ensinam. Por quê? Porque querem descarregar a matéria para o aluno terminar rápido, colar grau e fazer seu concurso, fazer o exame de ordem e tal. Então, a ANAJURE também surgiu para ensinar os estudantes de direito os fundamentos judaico-cristãos do direito, que não são abordados nos livros e nas faculdades, ou quando são de maneira muito resumida
E às vezes tem professor que ministra isso em 5, 10 minutos e ainda dando risada. E zombando daquele ensinamento Só tradicional. passando, né? Porém, nós, os nossos juristas, né, aqueles que nós fomos, inclusive, buscar como parceiros, grandes constitucionalistas do direito português, inclusive, eles têm provas, né, de que todo direito constitucional do Ocidente tem origens na cosmovisão judaico-cristã do direito. Mas muitos juristas, muitos professores tentam jogar isso debaixo do tapete, porque a ideia é mais marxista, né? Uma ideia mais de progressismo, uma ideia mais de esquerda, uma ideia da escola de Frankfurt, que se chama, que vem de lá. Então, esse tipo de ensinamento não importa. A Ana Júri veio para fazer diferença nesse ponto e atuar nos tribunais superiores, usando uma figura que o direito chama de amicus curiae, amigo da corte, ou seja, não é parte, não é autor, não é réu, mas é um amigo da corte que leva determinados conhecimentos para ajudar o julgador, o juiz, o ministro, o desembargador a julgar aquela causa, para ajudar, para levar elucidar. levar mais elementos para ele refletir antes de decidir a causa. Então, a Ana Júri, ela não é uma organização de ir para as ruas, queimar pneu, depredar prédios públicos, não. Nós atuamos dentro do direito, mas usamos, quando possível, a cosmovisão cristã do direito. Por isso ela é muito respeitada, inclusive em setores da esquerda. Eu vou confessar para a senhora aqui um negócio que eu cheguei algumas vezes a duvidar não, acreditar que a Ana Júri somente o advogado poderia se filiar, e não é. Não é. Estudante de direito pode se filiar, advogados, juízes, temos poucos juízes, desembargadores, promotores de justiça. Tem um juiz amigo meu que não... Sim, se associe, nós queremos ser fortalecidos. Mas aí não é para pastor leigo. Leigo que eu digo que... Pastor leigo, não. Nós temos um conselho de referência que tem pastores, por exemplo, o reverendo Augustus Nicodemos, presbiteriano, foi durante muito tempo presidente do nosso conselho de referência. Mas é um conselho assim que é um conselho consultivo, digamos, né? Mas ele não é da área do direito. Mas o associado tem lá no estatuto 3 tipos de associado. Agora, pode ser, é óbvio, um incentivador, um colaborador, porque nós não dependemos de governos, nós não queremos depender de governos. Algumas igrejas nos ajudam com um certo valor. Por quê? Porque, principalmente nos últimos anos, tivemos muito trabalho. Porque a liberdade religiosa e liberdade de expressão foi e ainda está sendo muito violada no nosso país. Hoje o senhor está como vice-presidente. Mas há pouco tempo, a última gestão, o senhor era o presidente? Não, na última gestão era diretor jurídico. Hoje o diretor jurídico é o Dr. Mário, que é um advogado da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, em Belém. Nós temos lá metodista, pentecostais, batista, presbiterianos, né? Temos vários juristas que são da diretoria, que fazem parte das mais diferentes igrejas. Então, a gente se comunga a mesma ideia, o mesmo ideal. E Deus tem, assim, nos abençoado. Se você quiser saber mais, anajuri.org.br, acompanhe, inclusive agora, nos próximos dias, teremos um encontro, só que esse ano será um encontro online, mas o ano que vem estamos planejando fazer vários encontros, inclusive em Brasília, um encontro internacional. A Ana Júri traz palestrantes internacionais, né? Nós chegamos a trazer umas 2 ou 3 vezes, pastor Aloísio, o conselheiro do governo alemão. Tem um conselheiro lá que é luterano, ele é chamado para dar determinados pareceres, né? E ele veio várias vezes aqui no Brasil palestrar nos nossos eventos, falar com determinados temas. Então a gente traz um pessoal assim de profundo conhecimento, são doutores, são mestres, são pessoas bem
capacitadas no tema da liberdade religiosa e liberdade de expressão, que é o nosso foco. Há poucos dias atrás, há poucos meses, eu acredito que eu ouvi o senhor no Fantástico. O senhor depois me dá um autógrafo? Hã? Hã? De vez em quando, a imprensa, quando a imprensa, alguns setores da imprensa precisam ouvir uma opinião mais técnica a respeito de uma reportagem, então alguns órgãos de imprensa ligam para a Anajure. Por quê? Porque ela é referência nisso no Brasil. Eu fazendo essa piadinha com o senhor aqui, sabe quem que eu me senti aqui agora? Ah, O Ibrahim Suede. Lembra do Ibrahim Suede? lembro do Né? Ibrahim Suede. Eu falava, vou pedir um autógrafo, a demanda. Não é que ele falava? Ele falava algumas coisas assim. Acho que eu não sou muito crente, mas era. Ele era colunista, né? E era socialite no Rio de Janeiro, no Globo, etc. Não, é que a Globo, nesse caso, entrou em contato com a nossa associação pedindo o seguinte: ó, nós queremos entrevistar a respeito de umas reportagens que eles iam levaram ao ar, nós queremos entrevistar um jurista de vocês, mas que também seja pastor. Entendi. Aí o diretor executivo falou, ó, tem que ser o doutor Assílio, então, né? E passaram para mim, gravei. Eu assisti. Fica aqui uma reclamação para a Rede Globo, porque eu gravei, foram 30 a 35 minutos de perguntas, né? E eu acho que foi ao ar apenas um minuto e pouco, né? Eles editam, a gente entende isso, né? A imprensa tem que editar mesmo, né? Mas... Diferente daqui, né, Ládio? Diferente daqui, aqui é cru. Aqui do jeito com erro, com tudo, com o nosso jeitão, com o nosso DNA. Né? Porque é a sua história, não é nossa. Mas foi interessante a Globo ter dado essa abertura, né? Porque reconhece que o nosso trabalho é um trabalho técnico, um trabalho respeitado, e glória a Deus por isso. Sim. A Rede Record também sempre nos pediu entrevista, programa Fala Que Eu Te Escuto e outros, e a gente tem uma oportunidade de esclarecer, pelo menos em poucos instantes, em poucos minutos, esses temas assim, muito importantes. Porque às vezes, pastor Aloysio, você ouve uma entrevista e ouve na internet alguém falar assim, isso não pode. Por quê? Porque o país é um país laico, nós somos laico. Olha o desrespeito à laicidade. E as pessoas, geralmente, acreditam naquilo. Dizem assim, não, isso não pode. Não pode a Michele Bolsonaro fazer um culto lá dentro do palácio. Não pode, porque o país é laico. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Pode. O que eles estão usando como palavra laico, na verdade, eles estão agindo com laicismo. Tem um laico, que é o Estado neutro, que respeita todas as religiões, que inclusive deve colaborar com as religiões colaborar com o Estado. Né? E hoje, inclusive, hoje não, desde 88, mas com uma lei de 2014, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ele permite que, inclusive, as organizações religiosas, em parceria com o governo, realizem projetos sociais. Então, é um Estado que colabora com as organizações religiosas, e as organizações religiosas colaboram com esse Estado. E isso não fere a laicidade. Né? Mas o que as pessoas agem é com laicismo, ou seja, extirpar a religião da sociedade. Num primeiro momento, eles querem extirpar a religião para o foro íntimo, só para a cabeça das pessoas, só na mente das pessoas, mas como acontece na Coreia do Norte, até dentro da mente das pessoas eles querem extirpar. Essa é uma outra fase, né? Sim. Extirpar a religião, porque tem aquela lavagem cerebral muito forte. Né? Interessante. Deixa, é que nós estamos caminhando da sua história, e junto da sua história, a história do pastor e advogado, doutor Assir Desgeroni, né, que ele atende aí com especialidade, principalmente em terceiro setor, algo relacionado a palavras, igrejas. Daí a gente conheceu aqui um pouquinho sobre a história da Anajure, coisas que eu não sabia, e que trabalha em defesa dos nossos interesses. Então, nada mais importante para nós cristãos também orar pela Anajure, por toda a presidência, toda a diretoria, por todo o conselho deliberativo que lá existe,
para que continue sendo uma ferramenta. Porque tem muitas coisas aí que a gente sabe que a Ana Júri fez, né, e através da pessoa do Dr. Azira, a gente fica sabendo, né, que tem muita gente trabalhando né, em favor à nossa causa. Não é verdade? Sim, inclusive é bom acrescentar, e obrigado por essas palavras, e sim, nós precisamos muito de oração, porque nós somos evangélicos lutando pela liberdade religiosa e de expressão de todo mundo, não é só dos evangélicos, né? Sim. Porque o direito é o mesmo, o direito que dá Pra substrato para uma religião qualquer, dá também o mesmo fundamento nosso, né? Nós trabalhamos de graça, como voluntários, né? Não ganhamos nada para isso, temos lá 2 ou 3 juristas só que ajudam um pouquinho mais horas durante a semana e recebem uma ajuda. Nós não temos assim segundas intenções com isso, é atuar no reino mesmo. Me conta uma coisa, pastor, em cima disso aí. Então, você viu a história do pastor, que interessante que é? Por quê? Porque ele começou na praça, ele foi autodidata lá com Orlando Boyer, né? Não tem E outros. né? Mas é que o Orlando foi o citado aqui, eu tenho um livro dele, que eu não lembro, mas é muito legal. Daí ele conhece a pastora Sandra na praça, e a praça muda ele, e ele é um homem da praça, certo? Porque ele não bate, ele não queima pneu, né? O protesto é por vias legais. Isso é muito legal. Isso ele é legal dubiamente falando. Obrigado. Então é muito bom. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil, pastor, né? Que eu acho que a questão jurídica ela tá todo vapor, e principalmente quem está ligado nessa situação de liberdade religiosa e tudo, porque tudo que a gente fala é cerceado de alguma forma, tem uma situaçãozinha ou outra. Conta para nós aqui que está em casa assistindo agora, como é que funciona isso aí, como é que está esse embate em todas as esferas no âmbito jurídico, já que nós passamos hoje da sua história para a nossa história. Obrigado. Olha, nós poderia falar bastante coisa, vou tentar aqui resumir. A nossa principal lei é a Constituição Federal. Constituição da República de 1988, e que já sofreu mais de uma centena de emendas. É uma colcha de retalhos. Ela é o nosso marco, né? Todos devem se pautar por ela. Todos os poderes, né? O poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, a sociedade em geral, tem que se pautar por esse grande guarda-chuva jurídico chamado Constituição Federal, a República Federativa do Brasil. Porém, há um porém aqui. A Constituição é um papel com letras, mas ela fala, ela tem 11 bocas. Essas 11 bocas são os 11 ministros do Supremo. Porque tudo que cai no Supremo para ser julgado é o Supremo que diz se aquele fato ou aquele ato jurídico ou aquela lei está ou não segundo, de acordo, melhor dizendo, a Constituição. Então a Constituição ela fala pelas 9 bocas pelas 11 bocas dos 11 ministros. Aqui tem 9 que tem uma postura diferente de outros 2, né? Então são 11 ministros, 11 bocas que falam. Eu posso fazer um cortezinho? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor está falando disso porque, e até eu acho que vai acrescentar na sua resposta. Hoje a gente percebe que, eu não quero ser polêmico nem desrespeitoso com ninguém, mas a gente percebe que muitas vezes a Constituição, por esses senhores que parece que elas também não são respeitadas. Existem algumas coisas que são os monocráticos, não é verdade? E que eu não consigo entender aonde... Se eu puder, sim, só para... Vou então tentar. Eles dizem, tudo que eles dizem é segundo a Constituição.
Então, você discordando ou não, os juristas discordando ou não, os estudiosos constitucionalistas discordando ou não, o que eles decidirem é a Constituição que está por trás. Então, a interpretação da Constituição É mais é importante. dada por eles, né? É criticado isso por alguns juristas, mas é o seguinte, tem gente que diz assim, hoje o direito não é a lei, não é o que está escrito. O direito é o que os magistrados dizem que é. Que eles entendem. É uma crítica. Mas no nosso Supremo, com todo respeito aos nossos ministros, né? A Bíblia nos ensina a respeitar e orar por eles, mas se eles interpretam de acordo com a maioria lá das 6, né? 6 ministros, interpretou dizendo que tal fato não está de acordo com a Constituição, é inconstitucional, como, por exemplo, as leis municipais que proíbem a linguagem neutra nas escolas, o Supremo está reiteradamente decidindo que aquilo é inconstitucional. Se é inconstitucional, ela já nasceu morta. Ela não pode ter, salvo engano, salvo modulações que eles dizem, não pode ter efeito nenhum desde o nascedouro dela lá no município ou no estado ou que seja na União. As decisões monocráticas que estão sendo muito criticadas e o Congresso está trabalhando em cima com projetos para limitar, são aquelas decisões assim. O processo entra, o ministro, assim como num tribunal, né, um desembargador, lá um ministro, ele pega o processo e ele vê se não há a necessidade de uma medida liminar, uma medida de emergência, antes que aquele processo corre normalmente e vá para julgamento, não se sabe daqui quantos anos. Então ele toma uma medida monocrática, por exemplo, suspendo a lei de Blumenau que proibiu linguagem religiosa, suspendo liminarmente, até o final desse processo, julgamento em plenário. Então é isso que está sendo criticado, porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que foi eleita aí com 1 ou 2 milhões de votos, cai na mão de um ministro do TSE, por exemplo, uma parte é composta por ministros do Supremo. E ele monocraticamente suspende o mandato daquela pessoa, ou seja, uma decisão monocrática valeu mais, entre aspas, né? É isso que está no imaginário popular, do que 1 milhão de votos. Isso que está sendo criticado, muito criticado. Então, para haver limitações às decisões... Ou para suspender ou para dar o cargo, né? Às vezes. É uma via bem estreita, na verdade. Um ministro, um desembargador, ele não pode, um juiz, um magistrado, não pode ficar tomando decisões monocráticas assim. Mesmo porque isso descaracteriza o colegiado. Já é um colegiado para que haja respeito à colegialidade, né? Ou seja, ao conjunto que a maioria decidiu, os demais têm que concordar. Eu nem quero colocar o senhor em aperto, pelo amor de Deus, nesse tipo de pergunta. Para entender como é que está o nosso jurídico hoje, né? Mas nem falo nessas questões. Eu só falei da monocrática porque hoje é muito... muito criticado. Provoquei, né, isso. Sim. Precisa ser. Que, em tese, a decisão monocrática ela pode ser mudada quando for julgado, seja em plenário virtual. Plenário virtual, os ministros eles votam lá no computador, home office, a hora não tem hora, pode ser 2 da manhã, pode ser... né? Ou então aquele plenário físico lá que a gente assiste na TV Justiça. Pode mudar uma decisão monocrática, mas o problema é quando vai acontecer julgamento no plenário virtual ou no plenário... Porque nós estamos vendo, por exemplo, esses dias mesmo surgiu uma decisão de uma DIN, se não me engano, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi protocolizada no Supremo na década de 90. A decisão final saiu agora. Então, enquanto isso, fica vigente e operando efeitos no mundo jurídico a decisão monocrática. Então é isso que está sendo criticado. A morosidade. Mas também o Supremo recebe milhares, né? Eu soube que não o Supremo, mas o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que são 33 ministros, que julga as questões envolvendo as leis, não a Constituição.
as leis infraconstitucionais. Estava recebendo só de habeas corpus mais de 1.000 por dia. Só de habeas corpus. Mais de 1.000 por dia. Quer dizer, é um volume muito grande de processos. O Brasil tem mais de 80 milhões de processos. É muita coisa, né? O maior tribunal do mundo é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Não existe um tribunal com tantos processos como o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas aí, por isso que eu quero chegar nessa situação agora cristã, né? Esses embates, interpretações, daí nós temos, por sua vez, daí, o que a gente falou do Supremo, aí vai para os tribunais, que, como o senhor colocou aqui, são os infras, né? A legislação infraconstitucional. E aí nós vamos chegar mais dentro de casa, que são as ordens, não é? É mais ou menos essa a minha leitura, está correta ou não? Você quer dizer da hierarquia das leis? Não da lei, porque eu acho que a OAB não tem direito... Eu não sei como é que ela age, ela está mais ligada aos advogados do que necessariamente às leis, né? A OAB é uma organização que agrega e regulamenta a advocacia. Sim. Então, é papel também da OAB, por lei, também defender o regime democrático. Por isso que às vezes a gente vê a OAB atuando em alguns assuntos que não são propriamente direcionados ou diretamente com a advocacia, né? A OAB, ela regulamenta a profissão, como o Conselho de Medicina regulamenta a medicina, o CRC regulamenta a profissão dos contadores, contabilistas. CRO. Isso. Mas o que é decidido no Supremo vale para todo mundo em todo o Brasil. Eu falo por essa questão hoje ideológica, que estão tomando mais força. Entendi o que você quer dizer. Olha, infelizmente, um magistrado, depois que ele deixa de ser advogado, ele deixa de ser o que ele era, o que ele ele deixa de ser, ele tem que adotar os princípios que estão na Constituição, sobretudo ser imparcial e etc. O que está acontecendo é que alguns magistrados e ministros, eles levam consigo uma carga ideológica para a magistratura. Então, a carga ideológica dele. Então, nós temos ministros do Supremo que é progressista, tem uma forte carga ideológica do progressismo de esquerda. E ele tempera, digamos assim, né, nas suas decisões essa carga ideológica que ele tem, fundamentando em escritos, em pensamentos, e interpretando a Constituição, mas sempre com a ótica da cosmovisão que ele tem de mundo. E não deveria ser assim, porque ele não está decidindo apenas para aqueles que têm essa mesma cosmovisão. Ele está decidindo para um pluralismo, né? A Constituição diz que no Brasil deve viger o pluralismo político, que não é só de partido político, é pluralismo político, ou seja, qualquer ideia no Brasil, com raríssimas exceções, né? Por exemplo, defesa do nazismo, não pode no Brasil, né? Então, esse pluralismo tem que ser respeitado pelos nossos magistrados. E a OAB, por exemplo, tem que defender esse pluralismo que está lá na nossa Constituição. Não só a OAB, mas o nosso judiciário. Então, quando se toma uma decisão lá em cima, tem que se entender que aquela decisão vai afetar, vai surtir efeitos nas pessoas das mais diferentes cosmovisões de mundo. E todo cuidado é pouco em cima disso. Mas o que acontece às vezes é que uma decisão é tomada com aquele viés ideológico para agradar um determinado grupo e acaba desagradando. A imparcialidade ela vai embora. Teria que ser algo mais sábio, mais poderado, né? Inclusive tem escritores que ensinam para nós, né? E os juízes podem fazer uso dela, as técnicas de ponderação. Como que eu pondero quando eu, juiz, recebo um caso A, outro caso B, e aqui há conflito de direitos igualmente importantes, né? São ambos constitucionais, por exemplo, e muito importantes.
Como que eu pondero isso? Tem técnicas para ponderar, mas que nem sempre está sendo usada, porque nem todos podem ser juiz de verdade. Né? Eu conheço muita gente que, do meio da comunicação, eu conheço narradores de futebol. Eu, por exemplo, sou torcedor do meu Curitiba. Abraço meu querido Andrezinho, que está ligadinho com a gente aí também, campeão brasileiro do meu Coxa de 85, irmãozão em Cristo, benção demais. Daí o que acontece? Vamos imaginar, até já me convidaram para fazer parte de uma equipe de esportiva, lógico, narrando, né? Não jogando, porque não ia dar 2 pinotes. Né? E aí o seguinte, daí você está lá, vamos colocar, que não é a TV Coxa, que não é a TV Atlético, você está numa rádio comercial. E daí você está lá narrando o teu futebol, lá vai fulano, passa para ciclano, daí tá lá eu sou torcedor do Curitiba e o Atlético fez gol. Eu tenho que passar com a mesma vibração o gol do Atlético. Gol! Por quê? Porque o narrador, eu estou trazendo uma forma bem simplista, ele é imparcial. Por quê? Porque o meu ouvinte, eu tenho o ouvinte do Curitiba e eu tenho o ouvinte do Atlético. Eu preciso passar a mesma emoção do que se fosse o meu time ganhando. Eu acredito que essas ideologias elas deveriam partir para esse mesmo exemplo. Onde, poxa vida, eu posso ter a minha. Porque nós, claro que devemos ter. Nós temos sentimento, nós temos ideologias, cada um tem a sua, como time. Né, de uma maneira simplista, mas, poxa vida, vamos ser imparcial. Eu acho que está faltando um pouco isso hoje em algumas coisas essenciais do nosso Brasil. Sabe? Tem algumas funções que precisam ser imparciais. E o magistrado, por exemplo. Aliás, é o principal exemplo, né? Porque no Brasil há um e não há nenhum problema do cara ser diferente da gente. Não há problema. Por quê? Porque na Constituição, estou dizendo na Constituição, né? Prevê que deve haver, né? E isso deve ser respeitado e levado em consideração o pluralismo político. Então, você acreditar de um jeito, eu acreditar do outro, eu ter uma ideologia, você ter outra, deve ser acolhido pelo Brasil, pela Constituição, por todos os poderes, pela sociedade em geral. Né? Mas eu, por exemplo, se fosse um magistrado, é claro que eu tenho a minha ideologia, né? Ideologia, eu falo entre aspas, né? Nós temos, por exemplo, a nossa fé, mas o magistrado ele pode, às vezes, decidir situações que têm fatos ali, com efeitos no mundo jurídico, que não condiz com o entendimento dele. Mas se a lei lhe autoriza a tomar uma decisão de uma certa forma, ele vai tomar e é aquilo, é de acordo com a lei. Aliás, tem até magistrado que tem coragem de dizer, abro mão do meu entendimento para decidir de acordo com o que está na lei e tal, embora meu entendimento é esse. Né? Eu não posso ficar dando recado em decisões, em sentença e acórdão, mas parece que de vez em quando o pessoal extrapola um pouquinho e faz isso. Né? Mas essa questão ideológica é muito ruim para o judiciário, esse ativismo judicial. Eu acho também que essa é a palavra. Era essa palavra que você... não pode. A desculpa é boa. Não, Congresso, a Casa Legislativa não decide, não delibera, então cabe ao... Tá sim, é isso mesmo, né? Então cabe ao judiciário. E viram como é que fala? Um cabo de guerra. Cabo de guerra, entre os poderes. Que daí parece o meu sentimento, o meu time é esse, o seu é esse. Então eu acho muito delicado isso. Agora, dia 22 de novembro, hoje é dia... Né, 11. Dia 22 vai ser é todo o Brasil? É a mesma data? Não. A OAB ela tem as seccionais. Cada estado e o Distrito Federal tem a sua seccional. É como se fosse um pedaço da OAB nacional, digamos assim. Né? Então, a OAB, cada estado tem a sua data de eleição da nova diretoria e do novo conselho. No Paraná será dia 22 de novembro. Nós, os advogados cristãos e conservadores, estamos compondo, e alguns não estão compondo a chapa, mas estão apoiando a chapa
pela ordem 10. 10 é o número da chapa. Pela ordem. Né? Que é qualquer coisa no julgamento, o advogado, Não, pela ordem, excelência. exatamente. Pela ordem, né? E é pela ordem, né? Também E é pela ordem dos também, advogados, a né? favor da ordem. Né? A nossa presidida pelo um grande constitucionalista, um dos maiores do Brasil, o Flávio Pansieri, aqui de Curitiba, ele promove o maior evento de direito constitucional das Américas, e olha lá se não é do mundo, todo ano aqui no Teatro Guaíra, com 2.000 juristas, durante vários dias, tem mais de 100 palestras de juristas internacionais tratando do direito constitucional. Flávio Pansieri é presidente da chapa pela Ordem 10 para presidir a OAB Paraná nos próximos 3 anos. Se os colegas estão nos assistindo antes do dia 22, colegas advogados ou irmãos que têm parentes e amigos, advogados, pastores que têm membros das suas igrejas que são advogados, ou sejam, parentes de advogados, estou pedindo o voto, porque a nossa chapa é a única que não é de esquerda. As outras 2 chapas são de esquerda, a nossa não tem vinculação política, né? Ela não é de esquerda, ela existe pela ordem, para resgatar a dignidade da advocacia, lutar por melhores honorários, pelas prerrogativas dos advogados, que muitas vezes são violadas em delegacias por alguns magistrados, né? Então, eu aproveito a oportunidade, obrigado, pastora Luiz, aqui, e peço o voto pela ordem 10. Fale com o seu parente, o seu amigo, o namorado da prima, o vizinho que é advogado, para votar na nossa chapa aqui no Paraná, dia 22, pela ordem 10. E você que é de outro estado, acredito que em todos os estados, no Distrito Federal, por exemplo, eu tenho certeza que tem uma chapa que também não é de esquerda. Procure saber aqueles que não vão transformar a nossa querida OAB num puxadinho de um partido político qualquer, seja ele qualquer que seja, né? A OAB é um órgão para regulamentar, defender, acolher a advocacia. Então, procure saber também, peça sabedoria de Deus para isso, para que nós não venhamos ver a nossa casa, a casa do advogado, sendo usada como um trampolim político, né? Para aqueles, inclusive, que vão, talvez, militar contra a nossa fé, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade religiosa. Com todos os advogados votam nesse dia 22. Advogados inscritos. Tá ali. Validados. Bom, valeu, isso. Obrigado. Tá ali pela ordem 10. Pela ordem 10. E essa é a chapa. Muito obrigado. E eu quero falar, eu não sei se eu... É só advogado inscrito no Paraná. Que seja habilitado. Tudo. Inscrito, ele vai receber uma senha da OAB e vai votar no computador. Maravilha. Os meus advogados, meu querido Rafael, que está ligado, Rafael, que é o dono da hamburgueria Água Verde, e Hamburgueria das Américas, advogado inscrito, atuante. E olha aqui, Rafa. Pela ordem 10, Flávio Pansieri na cabeça. Tá certo? É pela ordem mesmo. É pela ordem. Fortalecer a ordem para fortalecer a advocacia, fortalecendo a ordem, fortalecendo a advocacia, fortalecemos os direitos dos nossos clientes. Olha aí. Então, e o senhor faz parte da chapa? Faço parte, eu não queria. Não. Sério, mas é que é o seguinte, precisa de gente séria. Não, eu falei com o nosso Flávio Pansieri, nosso amigo, eu disse, não, eu tenho muita coisa a fazer, tem a igreja, tem o escritório, tem a Ana Júri, a família, não posso, não tenho condições, porque eu não gosto, eu sou das antigas. Foram te buscar de volta no ponto de ônibus? Não, dessa vez aconteceu, eu vou te contar aqui. Eu não gosto, eu sou das antigas ainda, eu não gosto de ter meu nome envolvido com alguma coisa sem eu fazer nada. Entendi. Então, se eu estou envolvido em alguma coisa, eu levo a sério aquele versículo que diz tudo que tiver a mão para fazer com todas as suas forças. Não, dessa vez eu falei que não e já estava certo que não, e ia apoiar a chapa do mesmo jeito, né, ser cabo eleitoral. Aí um dia antes, era domingo, eu estava no culto, toca o celular. Aí eu abro assim a Bíblia, o celular estava dentro da Bíblia, eu vi, era ele, né, o nosso presidente, né, candidato a presidente. Eu falei, não posso agora porque estou no culto, né.
E depois, até terminar o culto, ir para casa, ver o que ele queria, pronto, meu nome já foi colocado. Já estava lá. Entra lá, já põe a senha que o teu nome está lá. Meu Deus, daí era um dia, era a noite anterior ao prazo, né, de apresentação. Então, eu acabei entrando, rogo as orações dos irmãos e que nós, na OAB Paraná, estejamos defendendo a advocacia, defendendo o direito dos nossos clientes, estejamos respeitando a advocacia, e nós, da liberdade religiosa, precisamos uma OAB forte, uma OAB que acolha os nossos pleitos, que concorde com as nossas posições, porque nós somos especializados na área, né? E que não seja uma diretoria que venha assim passar por cima das nossas posições, porque nós nos pautamos pela Constituição, pelas leis e pelos tratados internacionais para defender a liberdade religiosa de todas as pessoas. Então, é dia 22, 22. começa a que horas e vai até que horas? Se não me engano, começa às 8, vai até às 5 da tarde, mas os advogados vão receber a senha no computador e terão todo esse horário para entrar lá, pôr a sua senha. Não precisa nem ser presencial. Não é mais presencial. Já há 2 gestões que não é mais presencial, é tudo online. Prático. Muito prático. Pela ordem 10. Pela ordem 10. Só para saber que o meu amigo, o pastor, doutor Assir, fazendo parte desse projeto, né, eu não vou votar. Eu não sou advogado, mas tenho o meu voto de confiança. Mas olha, já valeu a dica aí para os irmãos que são advogados e que têm parentes advogados. Vamos nessa. Tem bastante, hein? Tem bastante, divulga aí. Uma história fantástica aí que hoje a gente tá ouvindo aí. E uma história diferente, né? Cada semana é uma história diferente. Porque... Só confirmando aqui, Ládio. Porque é o seguinte... Não é para qualquer um ser pastor, ser advogado, né? E falando da igreja local, onde é que ela fica aqui em Curitiba? Sim, nós temos 7 pequenas congregações aqui, né? São igrejas pentecostais. 7 pequenininha, cada uma tem 1000. Pequena. Não tem não, que bom se tivesse. A sede fica no Bairro Alto, né? Na rua Henrique Correia, 1700. Rua Henrique Correia, 1700. Temos também no Tarumã, Rua Napoleão Bonaparte, não vou lembrar o número, mas mas 2076. Mas tá bom demais, hein? Mas a igreja... Colombo, no Campo Alto, a sua cidade. Minha Colombo. cidade. Também no Jardim Adriana, que é perto da delegacia, ali dos eucalipto ali, né? Ali é eucalipto, Maracanã. No Tatuquara, Piraquara, Pinhais, né? Aqui na região. Tem também São Paulo, Santa Catarina e uma célula na Bahia. Agenda para todo mundo na Bahia, eu vou estar lá, hein? Pastor presidente da Igreja Evangélica Dia da Redenção. Hã? Como ele mesmo fala, pastor da Igreja do Arrebatamento. Não é verdade? Do Arrebatamento. Porque o nosso lema é o que está em Efésios 4:30. Não entristeçais, vamos usar uma linguagem de uma tradução meio antiga, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós temos uma maneira de brincar com os nossos irmãos, que a gente tem comunhão com as igrejas, né? A gente tem uma maneira de brincar o seguinte: todas as igrejas vão ter que passar pelo dia da redenção. Glória a Deus. Senão, estarão perdidos para sempre. E, inclusive, nós acreditamos, na nossa teologia, a gente acredita que não haverá salvação após o arrebatamento, a não ser de judeus, né? Então todas as igrejas terão que passar pelo dia da redenção, né? Com todo o respeito às igrejas. E o nosso foco, pelo menos o meu, assim, ministerialmente, é sempre a preparação para esse momento. Então, a gente não foca muito, assim, o que você tem que ser aqui na Terra, né? Então, vamos ficar rico aqui, etc. Sim, claro, a gente ora por prosperidade, a gente busca um cargo novo, busca fazer faculdade, busca fazer direito, literalmente medicina, quer fazer uma especialização, né? Como
Deus preparou, que a gente fez em Oxford, presencialmente em Oxford, né, uma das maiores universidades do planeta, pode fazer. Se o arrebatamento acontecer, sobe de lá mesmo. Aleluia, Né? né? Não vai dar tempo nem de dar um tchau para os vizinhos, né, para a sogra. Então, nós somos assim a favor de que haja uma preparação, uma preocupação maior com o processo de santificação e de preparo para esse momento. Por isso que o nome é Dia da Redenção, Dia do Arrebatamento, Dia do Rapto. Né? E o senhor, só para saber, eu sei que a igreja, Dia da Redenção, dia da ou dia D? É Dia da Redenção, Redenção. Efésios 4:30. Não, é porque esses dias eu falei errado o nome de uma igreja, em vez de falar da, eu falei D, e eu levei uma... Não, mas pode também errar. Não tem O Dia da senhor Redenção. gosta também ali, eu sei, de umas vigílias, de uns tempos aí. Sim, infelizmente, depois da pandemia e digamos assim, com a evolução da sociedade no entorno da igreja, hoje nós só temos, por exemplo, aqui em Curitiba, 2 igrejas que dá para fazer vigília, né? Mas o nosso pessoal, toda sexta-feira, a não sei que esteja chovendo ou tem alguma viagem missionária, tem oração, ou no monte ou na igreja. Tem um monte que eu vou aqui pertinho, que é muito bom, hein? Esse monte é em 4 Barras. É o mesmo? Não é 4 Barras ali, é Colombo. É 4 Barras, que eu saiba ali, né? Né? Que eu saiba Se é o mesmo que nós estamos falando, né? Mas é que tem um que todo mundo acha que é 4 Barras, que você entra ali, mas você está do lado do Jardim Paraná, pro lado de cá e ainda é Colombo. Ah, tá. Não sei se Pode é o mesmo, ser. da igreja Shekinah, ali. Tem uma igreja lá. Mas ele fica dentro do município. Mas todo mundo fala 4 Barras. Eu tenho que fazer isso porque eu sou um apaixonado por Colombo. Pode ver. E daí acho que tem uma plantação de soja lá. Era uma coisa assim, uma época que tinha. Eu ia lá no Leão. Tá certo. Então, nós gostamos disso, né? Eu também. Embora na igreja, a gente hoje também estamos tomando aquele cuidado de ir até 1h da manhã só. Então, a gente pensava assim, vigília das 11 às 5, das 6 horas. Se a gente fazer das 9, das 21 a 1, dá 4 horas. Não dá 6, mas pelo menos sabe aquelas desculpas? Tem que ir para casa, as crianças estão sozinhas. Mas é para pegar uma chácara aí, se precisar de uma chácara, fala comigo. Poxa, olha aí. Não, nós vamos fazer, tem uns lugares aí. Dá um alô, sim. Que é muito, muito legal. Muito nós bom. entramos lá num, como eu diz não os sei crentes, se eu num reteté. Nossa, é bom demais, né? Eu quero falar que semana que vem, às 8 horas da noite, temos mais um programa abençoado aí. Eu quero ver você aqui. Compartilha. Você gostou? Hoje, excepcionalmente, nesse tempo, nós estamos gravando, né? Mas deixa teu recado aqui embaixo, que o doutor Assis vai estar ali comentando. Se você tiver alguma dúvida, ele está ali sabe? Ele vai ver ali embaixo, sabe? Puxa vida, como é que eu faço para votar? Eu não sei. Ele vai estar ali, ele é um irmão, um amigo. Obrigado. Sabe? Chegado, bênção de Deus. Quiser chamar ele para pregar, vou chamar ele. Olha, eu não prego, eu tenho o costume de dizer lá na igreja, eu não sou muito de pregar em grandes congressos, né? Por quê? Porque justamente o que eu mais gosto, né, é esse mergulho bíblico e, de preferência, em temas escatológicos, né? Então nós assistimos hoje, por exemplo, a eleição de Trump, guerra no Oriente Médio, tudo eu vou buscar na Bíblia um ponto que me identifica com aquilo, né? E o objetivo é preparar os irmãos uma ligada em ensino, né? Para esse momento, né? Agora, eu não estou aqui também para fazer propaganda, e de novo eu te agradeço. O que os conselhos de pastores têm chamado também, pastor, para que a gente dê algumas palestras nessa área da liberdade religiosa, que são palestras que, pela graça de Deus, pelo fato da gente estar no pastorado, a gente conhece o lado de trás do púlpito, né? Sim. E não é apenas de um advogado que às vezes não conhece a nossa rotina, o dia a dia, os perigos, né, que nós passamos, né? E isso também a gente tem feito conforme a agenda tem permitido essas palestras em conselhos de pastores, em convenções de igrejas, né? Recentemente fui dar uma palestra assim na convenção de uma grande igreja aí que fez em Foz do Iguaçu.
a gente também se presta a este serviço. Que maravilha. Pastor, quero agradecer demais a tua vinda aqui. Sabe, tivemos que mexer na agenda, até porque a gente precisou gravar. E se eu te falar que dia é hoje, você vai ficar. Então eu não vou falar. Eu sei que hoje é segunda-feira, são quase 10 da noite. São quase 10 da noite, mais ou menos 9h40 alguma coisa, aí, 9h50. Mais ou menos isso. Quase chutando certo, né, Ládio? 9h45. É, 9h45. 21h45. Que bom. Eu que agradeço, pastor. Obrigado mesmo. O senhor sabe que aqui existe regra. Regra, né? Sério. Então vamos lá, obedecer as regras. Nessas horas aí que a coisa pega. Porque o nosso convidado sempre ora por mim, pelo Aládio, e para cada um dos nossos irmãos e amigos que estão assistindo nesse momento, ou em algum momento vai assistir, porque ali no YouTube vai ficar. Vai rodar. Não é verdade? Então, em algum momento, esse testemunho, às vezes tem alguém começando o ministério, puxa vida, fala, puxa vida, não tem nada a ver, mas o seu ministério começou na Praça Rui Barbosa. Na Praça Rui. Né? O seu casamento começou na Praça Rui Barbosa. Sim, debaixo das árvores. Que romântico. Você está entendendo? Então, às vezes, é no lugar mais improvável que uma grande história começa a ser escrita. Sim. O senhor tem uma grande história. Eu fico feliz, há alguns anos que eu o conheço, por o senhor me permitir fazer parte da sua história. Obrigado, pastor. Né? Eu que fico gratificado por ter sido, desde o primeiro momento, né, uma pessoa muito agradável, que se identificou comigo, me identifiquei contigo, e a gente começou ali uma boa lição, até para almoçar junto. Almoçamos, já fizemos ato profético lá no palácio. No palácio, exatamente. Então, eu quero de verdade agradecer a pastora Sandra Terezinha. Sandra Terezinha. Né? Todos os familiares do pastor e doutor Assir de Geroni, que Deus abençoe a sua vida. Amém. É uma honra tê-lo como amigo. Amém. É uma alegria tê-lo como irmão. Né? E uma felicidade tê-lo aqui. Obrigado. Igualmente. Muito obrigado. Então, eu só vou esperar aí que o senhor, se puder, orar por nós. Sim. Né? Então, vamos orar. Amém. Bondoso Deus. Ó Pai, entramos em oração, numa só fé, num só espírito. Agora, Pai, para te agradecer, primeiramente, por esse podcast, pela idealização que o Senhor deu ao teu filho, o pastor Aloísio, que o Senhor tem usado nessas entrevistas, para trazer à luz testemunhos de outros irmãos e irmãs que têm edificado vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo profissionalismo do irmão Aládio e por todos aqueles que estão assistindo nesta segunda-feira ou em qualquer outro dia. Nós pedimos que o Senhor continue abrindo portas. O Senhor continue expandindo esta obra através dos irmãos, de líderes, de conselhos de pastores, que outros fiquem sabendo, Senhor, e que o Senhor venha também dar sabedoria para o teu servo, pastor Aloísio, para convidar os demais irmãos e irmãs que estão fazendo diferença no teu reino e que venham trazer testemunhos, que venham trazer palavras, que venham edificar irmãos, centenas, talvez milhares de irmãos e irmãs, ministérios, e que o teu nome, por fim, apenas e tão somente o teu nome seja engrandecido e seja louvado. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Você que não está inscrito, se inscreve nesse canal, dá um joinha, aperta o sininho, sabe? Vamos deixar essa história conhecida. Nos ajude em oração, ajude o pastor Assir em oração, com todos esses, como pastor, como advogado, como um consultor para as igrejas, através da Ana Júlia e tantas outras coisas que ele não para de fazer. O meu muito obrigado. Deus abençoe. Segunda-feira a gente está de volta, tá bem? Fica na paz
Deus abençoe. Pastor, Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe também. Abençoe a Eladio e obrigado a todos. Obrigado, pastor Luiz. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Ai, fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela. Pães fresquinhos a toda hora. A maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços. No Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazaroto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela. Informações 41 36564848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 99704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.